Pais e filhos, submissão ao Senhor. Da onde que vem essa ideia de submissão? Da onde que vem essa ideia de submissão ao Senhor? Da onde que vem essa ideia de pais e filhos exercerem essa submissão? Vem desse versículo de Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mais uma vez, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está sendo agora, neste momento, proclamada. Que o Senhor possa então agora me usar para transmitir tão somente aquilo que vem do Senhor, nada da minha vontade, nada que pertença à vontade humana, mas tudo aquilo que vem do Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, nessa noite, ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que sejamos aperfeiçoados por esta palavra. Afasta de nós toda contrariedade, toda divergência, todo plano contrário e toda distração, e que estejamos apenas com os nossos ouvidos atentos, com as nossas mentes cativas a uma só voz, a Tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, voltando então para o slide, estamos na introdução, pode passar. Isso. Irmãos, a gente tem aprendido na Escritura que o relacionamento entre os cristãos, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo, e não apenas pelo Espírito Santo no sentido de que ele habita em nós, mas a nossa prática tem que ser algo que vem do Espírito Santo e tem que ser colocada para fora, externada. Então, a gente chama essa prática externa de doutrina da submissão. Há uma necessidade de submissão mútua dentro da igreja. Esse versículo que a gente leu, verso 21, ele deixa claro isso, que a gente deve ser submisso um ao outro. Paulo, quando escreve a sua carta de Efésios, ele tem todo um planejamento pelo qual ele vai escrever. Eu não posso aqui detalhar, não temos tempo. Mas o que podemos ver aqui claramente, que dentro do contexto dos Efésios, havia necessidade de orientar a igreja quanto ao seu relacionamento entre irmãos, também os seus relacionamentos familiares e os relacionamentos também entre trabalhadores e empregados e naquele contexto escravos, servos também. E em todos esses níveis de relacionamento, Paulo ele deixa claro que há uma necessidade, que o cristão ele deve ser como Cristo foi. E Cristo foi submisso ao Senhor, Cristo foi submisso ao Pai, e assim o cristão ele deve ser submisso ao outro cristão. Então eu tenho que olhar para o meu irmão e me colocar de maneira que eu me coloque de forma inferior a ele, no sentido do relacionamento, não no sentido de humilhação, de sofrimento desnecessário, mas no sentido de tratamento, de educação, de respeito. Eu me coloco de maneira inferior para que ele tenha a primazia, para que ele tenha a prioridade na vida, na minha vida. E assim o meu irmão também vai fazer isso, ele vai me olhar e vai me colocar como alguém que tem a prioridade para ele. E esse é o princípio do amor que Jesus falou lá atrás, em João 13, quando ele vai falar que um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. É a ideia de eu me colocar inferior ao meu irmão e o meu irmão se colocar inferior a mim. E assim todos vão exercer esse princípio da submissão. Então é dentro desse contexto, dentro dessa origem que aparece então essa doutrina da submissão. E aí Paulo em Efésios e também Colossenses, importante lembrar disso, a gente só estuda às vezes Efésios, a parte que fala para marido, para a mulher, depois para os filhos, mas esquece que lá em Colossenses também Paulo fala para marido, para mulher, a mesma coisa, um pouco mais resumido, mas ele fala a mesma coisa. Só que é o seguinte, tem algumas nuances para a gente analisar aqui, mas basicamente é o seguinte, a ideia aqui é que as esposas, elas, por exemplo, elas podem ser submissas ao Senhor, nesse caso se colocando debaixo da autoridade, e essa autoridade não é autoritarismo, da autoridade que Deus confiou aos maridos de exercerem a vocação daquela família, a direção, o direcionamento daquela família. Então as mulheres, elas exercem a submissão ao Senhor quando se colocam nesse papel de auxiliadora, de ajudadora. E, obviamente, compreender isso num contexto da sociedade que vivemos, é necessário ser convertido. Se você não é crente, você não discerne espiritualmente o que isso significa. Você vai ser como pessoas aí comentaram por aí. Eu, ajudadora, botaram na internet esses dias. Eu, auxiliadora de homem, né, o argumento é bem com essa linguagem, bem terrível, né? Ajudadora, ficar ajudando homem, sou empregada de homem, por quê? Porque não discerne. E por mais que você explique, no fundo não quer.
e por isso não discerne espiritualmente. Mas quando o evangelho entra no coração, aí muda. A ideia não é ser ajudadora nesse sentido de empregada, né? A gente vai ver aqui. Então as mulheres podem fazer isso. E os esposos, de que forma eles são submissos a Deus? E submissos também à sua esposa, no sentido da mutualidade da submissão entre um crente com o outro. Quando ele não apenas ajuda a sua esposa, como a mulher deve fazer, não apenas ele ajuda, mas ele morre por ela. Porque o amor do marido deve ser um amor como o de Cristo, e um amor de quem morre pela sua igreja. Então o marido tem que morrer pela sua esposa. Então, por exemplo, quando o nosso querido Rodrigo fez a sua oração aqui, ó, que eu possa morrer pela minha esposa, está certo, é isso mesmo. Os maridos têm que estar preparados para morrer pelas suas esposas. As esposas não precisam morrer não, tá? Só o marido. Mas esse é o sentido. Então a esposa ela tem que entender qual é a missão que aquela família tem, e a direção é dada a partir do homem, e ela participa da decisão, ela dá a sua opinião, e se estiver dentro da palavra de Deus, os dois vão concordar, e vai dar certo. Ela está sendo submissa ao Senhor e também àquele irmão em Cristo que também é o marido dela. E o marido da mesma forma está sendo submisso àquela irmã em Cristo, que é a esposa, quando ele morre por ela, quando ele sacrifica por ela, quando ele é o herói dela no sentido humano do termo. Então vamos lá. Mas assim, não apenas a submissão acontece entre marido e mulher, como eu estava falando. Há também a submissão entre pais e filhos. E é preciso ter essa compreensão. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Há necessidade de compreender como que funciona a submissão entre pais e filhos. E também outros conceitos de maneira geral. Então eu queria agora, pode passar, irmão, para a parte que fala da origem e constituição da família. Vê se tem aí. Aí, ó. Então eu queria abrir com vocês Gênesis 1, 26 até 28 e depois o capítulo 2, 24. Para a gente ver, porque não adianta a gente começar a falar um monte de coisa aqui e não ver como era lá no princípio. Jesus, quando é questionado acerca de família, ele sempre volta no princípio para explicar. Ele sempre fala como era no princípio. Então, Gênesis 1, 26 até 28, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse texto é interessante, porque está vendo esse final do verso 28? Ele é igual, mais ou menos, o final do verso 26. Qual é a diferença do verso 26 para o verso 28? No verso 26, Deus está planejando criar o ser humano. No verso 28, Deus já criou e está dando uma ordem para que o ser humano, o casal ali, possa cumprir o seu papel aqui na terra, aqui na criação. Mas veja, qual é o propósito central, então, do ser humano? Nesse texto a gente vê que o propósito da existência do ser humano aqui nessa terra é dominar sobre a criação. Aí você pode pensar, mas dominar? É dominar, mas é dominar nesse ambiente aqui. Imagine que esse ambiente aqui é um ambiente sem pecado, um ambiente que Deus ali tem comunhão plena com os seus filhos, ali o primeiro casal sendo criado. Então eles tinham total comunhão com Deus ali, e qualquer exercício de domínio que eles deveriam fazer ali, seria um domínio como Deus faz. E como que Deus domina? Deus domina de forma bondosa, amorosa, santa, com misericórdia, e todo o seu caráter divino, no sentido benéfico para toda a criação. Então o ser humano foi estabelecido na terra com este propósito, de exercer esse domínio, e nesse sentido revelar o Criador para toda a criação. Esse é o propósito. Você fala, irmão, então qual é o meu propósito aqui na terra? É esse, o propósito original é esse. Você está aqui até hoje, quer dizer, eu estou aqui no século 21, você está aqui no século 21, ano de 2022. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para exercer a mesma coisa que foi dada para Adão, mesma coisa que foi dada para o primeiro casal que a gente acabou de ler. Só que como que a gente faz isso? Aí a gente vai ver mais para frente aqui. Mas o sentido é esse. E se você pensar no capítulo 2, o capítulo 2 de Gênesis, ele vai ter um momento ali que ele primeiro mostra que o homem foi criado primeiro, depois a mulher foi criada. Enquanto o homem foi criado, ele já estava ali tentando exercer esse propósito de dominar, né, cumprindo ali
papel de ser um gerente da criação, administrando o universo que Deus criou a partir do jardim, e do jardim expandindo, né? Porque o homem foi colocado ali para então guardar o jardim e cultivar. Cultivar não é ser um jardineiro, cultivar é mais do que ser um jardineiro, é desenvolver, é ampliar, é toda essa organização que Deus estabeleceu na criação. Ele multiplicar isso. Então, naturalmente, o homem ia desenvolver tecnologia, sei lá, desenvolver tudo aquilo que ele faz hoje, desenvolve. Só que com a única diferença que não tinha pecado. E porque não tinha pecado, não teria o mal. E porque não teria o mal, não teria problema. E porque não teria problema, ia dar tudo certo, né? Mas houve um problema aí, porque o homem não cumpriu dessa forma. Mas esse era o projeto ideal de Deus. Mas quando o homem foi plantado sozinho, ali no jardim, no capítulo 2 a gente vê isso, ele já estava ali tentando exercer, não havia pecado, estava tudo bonito. Mas Deus disse assim, não é bom. Mesmo não havendo pecado, Deus disse não é bom. Se você ver o capítulo 1, o tempo inteiro Deus vai dizer é bom, e viu Deus que era bom. E primeiro dia, segundo dia, viu Deus que era bom. Mas quando o casal está devidamente criado, né, depois do verso 28, lá Deus vai dizer assim, e viu Deus que era muito bom. Só que no capítulo 1 não tem esse detalhamento entre a criação primeiro do homem e depois da mulher. No capítulo 1 não fala disso. Fala já que já tinha criado de uma vez e tal, foi criado e pronto. Mas no capítulo 2 tem um detalhe, o homem foi criado primeiro, a ordenança primeiro foi dada ao homem, não coma desse fruto e tal, de todas as árvores você pode comer menos dessa, aí depois é que a mulher é criada, o que implica que a mulher recebe a orientação do próprio homem acerca do que fazer, acerca da responsabilidade ali com Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o sentido no capítulo 2, só que, enquanto a mulher não foi criada, Deus disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem sozinho não cumpre plenamente o seu propósito. Não cumpre. Isso é claro, biblicamente. E aí como é que faz? Como é que faz? Foi o que Deus fez. Criou a mulher. E a partir, depois que a mulher foi criada, lá no capítulo 1, você vê que Deus disse que era muito bom. E ele disse que ia criar para ser uma ajudadora idônea. A ideia de ajudadora idônea não quer dizer empregada, como o pessoal aí fora diz. Não quer dizer que é subalterna, não, é a ideia de lateralidade. Ela é semelhante ao homem, está lateralmente, com a mesma responsabilidade do homem. A diferença é, claro, naturalmente, na biologia, claro, tem diferença, nas questões biológicas, físicas, e nas funções, no sentido de que Deus, Deus colocou a responsabilidade inicial ao homem, e o homem transmite a sua esposa. Então esse é o funcionamento, a organização funcional da família. A mulher recebe a orientação do homem, porque o homem nesse sentido é um sacerdote. E o próprio Deus deu essa orientação ao homem. Claro que no capítulo 3, nós vamos ver que deu tudo errado, não por causa de Deus, mas por causa do pecado do ser humano. Mas o que a gente quer frisar aqui, é que então, o propósito do casal é revelar a glória de Deus, administrando a criação, cuidando desta criação, desenvolvendo esta criação. O casal junto, Deus disse, muito bom. O homem sozinho, Deus disse, não é bom. Esse é o sentido aqui. E a ideia é revelar mesmo o Criador, os atributos, tornar ele conhecido no sentido da criação. E esse é um propósito que é desenvolvido de forma bondosa, santa. O casal não tinha pecado. Ser gerente da criação divina, ele requer uma atuação que tem que ser a imagem e semelhança do Criador. E de fato a gente vê no versículo 26 do capítulo 1, que o planejamento de Deus foi criar o homem à imagem e semelhança de Deus, para que ele pudesse então exercer esse propósito. Só quem é a imagem e semelhança do Criador pode transmitir, né, para a criação, revelar para a criação esta imagem e semelhança do Criador. Bem, e aí, mas também no verso 28, há um requisito fundamental para cumprir o propósito de dominar. Repare que quando então Deus cria o casal, ele dá uma palavra para o casal no verso 28. No verso 28 o texto vai dizer assim, Deus abençoou e disse, sejam férteis. Não é isso que está dizendo aí? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aí ele repete, dominem sobre os peixes do mar. Quer dizer, o ser humano, o casal, ele só poderia dominar e expressar essa glória de Deus, revelar, espalhar, multiplicar essa glória de Deus para o universo, vamos dizer assim, por todo o ambiente criado por Deus. De que forma? Qual é a estratégia? Multiplicando-se, sendo fértil e multiplicando-se, enchendo a terra. Naturalmente, multiplicar filhos, biologia, claro,
Mas muito mais do que biologia, porque ali não havia pecado, lembre-se disso. E se não havia pecado, o que tinha que ser multiplicado é muito mais do que biologia, porque a natureza toda multiplica a biologia até hoje. Os animais se procriam por aí, e nasce um monte de animalzinho. A diferença do ser humano é que havia necessidade de multiplicar imagem e semelhança de Deus e santidade. Então aqui está subentendido claramente que para dominar de forma santa, é preciso multiplicar seres humanos, lógico, mas multiplicar santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, sem santidade não tem como se revelar a glória de Deus. Bem, e aí, este é o sentido, essa é a origem, a constituição da família. E aí no verso, no capítulo 2, verso 24, no outro slide, por favor, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, é claro que essa orientação de casar, de se juntar, essa orientação de homem e mulher serem férteis, terem filhos, multiplicarem filhos com santidade, gerando esses filhos santos, é também uma clara orientação que é confirmada em Noé. Lá em Noé, quando tudo recomeça, lá em Noé Deus fala de novo. Acontece lá em Gênesis 9:1, Deus fala de novo: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. Então tem que encher a terra sim, mas encher a terra de pessoas que servem a Deus. Não à toa, naquele contexto, morreu todo mundo, sobrou uma família de quem? De gente que serve a Deus. Morreu todo mundo que não servia a Deus. Deus já começou com uma família ali, a família de Noé, que servia a Deus, e mandou multiplicar. Deus não mandou todos os outros multiplicarem, Deus não salvou alguns ali que estavam fazendo o pecado de mal a pior para multiplicar. Ele, nesse sentido, e que os seus ouvidos não fiquem dolorosos por ouvir isso, mas ele matou, Deus matou toda a humanidade do tempo de Noé, e só sobrou Noé com a sua família, porque eram servos de Deus. Muito obrigado, minha irmã. E neste sentido, aí Deus falou: multipliquem-se. Deus não salvou alguns ali, mais ou menos, ali falou: multiplica aí o seu pecado junto aí. Não, Deus eliminou todo o mal nesse sentido, e sobreviveu uma família de servos de Deus para que eles continuassem com o propósito de dominar, partindo desse propósito intermediário, multiplicar. E aí, é interessante que quando então, em Gênesis, Moisés, contando esse relato da criação, no verso 24 do capítulo 2, ele resolve fazer um comentário. Esse comentário Jesus vai endossar no Novo Testamento, quando ele é perguntado sobre divórcio, sobre casamento. Ele vai falar como que era no princípio. Aí esse princípio é isso aqui, ó. Portanto, e Moisés faz esse comentário, deixa registrado no livro de Gênesis, porque ele estava conduzindo um povo que seria, o povo de Deus, que dali viria o Salvador, Jesus Cristo, até que chegou em mim e você de forma espiritual. Moisés, então, ele deixa registrado assim: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aqui é claro, Deus deixou claro essa orientação. Eu fico pensando, se Adão e Eva ali, os primeiros, tinham consciência disso, como que eles poderiam deixar pai e mãe? Eles não tinham pai e mãe, não é verdade? Eles foram criados. Então qual é o sentido para Adão e Eva? O sentido de transmitir isso para quem? Para os seus filhos. E Moisés deixa registrado para que houvesse esse compromisso de transmitir isso de geração em geração. Então fica claro por esse texto que, sim, é preciso o casal se unir, é preciso, sim, o casal ser fértil, mas não apenas ser fértil, transmitir estas verdades aqui. Senão, é só biologia. É mais do que biologia. E, então, nesse texto, a gente pode ver que aqui há um pilar de sustentação dessa constituição da família, que é obediência a Deus. Constituir família significa obedecer a Deus. Ignorar estas orientações, sabendo delas, ignorar é pecado. Não as conhecendo, tem como dar uma arrumada, né? Se você não sabe que era assim, você não sabe, poxa, ninguém me ensinou. Se soubesse, agora eu já tenho 60 anos, sou solteiro. A gente não vai discutir as exceções. Quem tem 60 anos é solteiro, eu respeito você. A gente não está discutindo as exceções. Exceções a gente conversa na EBD. A gente está discutindo o ideal de Deus, o que Deus estabeleceu. Se o irmão se encaixa em alguma exceção e depois quiser conversar comigo, a gente pode conversar e eu vou esclarecer a sua dúvida. Mas o ideal de Deus é isso. A família, ela é estabelecida com este propósito. O casal cumpre o propósito de existência na terra. O homem sozinho, Deus diz que não é bom.
E o que é para fazer? Dominar. Como que eu posso dominar? Multiplicando filhos. E não apenas biologia, mas santidade, ensinamento da palavra do Senhor. Conhecimento do próprio Deus aos filhos, para que os filhos transmitam para as próximas gerações. É assim que se domina. Não é, eu sou poderoso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer acontecer. Não é assim. Não é assim que Deus domina. Deus domina revelando-se pela palavra, e também o casal vai dominar aqui na terra, os casais, revelando o próprio Deus da sua própria palavra. Esse é o princípio. Um segundo ponto desses conceitos que a gente está estabelecendo aqui é a necessidade. Pode passar para o próximo, por favor? É a necessidade de sermos governados pelo Espírito. Efésios 5, 18 a 20. Antes de Paulo falar em Efésios sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, sobre trabalhadores e seus senhores, Paulo ele vai falar disso aqui, verso 18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, queridos, da queda da humanidade, e essa queda no pecado acontece no capítulo 3 de Gênesis. A humanidade ela se apresenta agora morta espiritualmente, e ela não tem mais essa capacidade de agradar a Deus que ela tinha antes no jardim. E por isso essa humanidade caída, ela não pode cumprir a vocação de gerenciar a criação divina com esta santidade e amor que nós estamos falando aqui. Então, pense comigo, a partir do pecado, as famílias, os seres humanos caídos no pecado, eles não têm condições de cumprir esse papel. Por quê? Porque eles estão decaídos espiritualmente. Porque eles estão mortos. Mas não foram criados a imagem e semelhança? Sim. O homem ainda tem imagem e semelhança de Deus? Tem. Mas não é uma imagem total, plena. É uma imagem manchada, distorcida, deformada por causa do pecado. E sim, o ser humano domina até hoje, mas ele domina no mal. Ele domina no pecado. Ele domina desagradando, destruindo, prejudicando. Mas ele não domina espalhando a glória de Deus, apresentando o Criador para toda a criação, multiplicando santidade. Isso ele não faz. Ele perde essa capacidade. E o papel, então, de espelhar e espalhar essa glória se torna impossível a partir desse contexto do pecado. Mas, e a Bíblia tem um mais, que você tem que agradecer por ter esse mais. Não, a gente tem que decorar na língua portuguesa, é uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa, ela é maravilhosa, porque esse mais, graças à obra de Jesus, graças a Jesus Cristo, graças ao seu amor por todos nós, aí a gente tem recuperada, restaurada essa condição de cumprir o propósito estabelecido por Deus na criação. A partir de Jesus Cristo, e quem viveu antes dele, confiando nele, cumpriu o seu propósito. E nós que confiamos que ele já veio e voltará, e fomos transformados, porque entregamos a nossa vida a ele, nós temos de volta a capacidade lá do jardim, de espalhar a glória do Senhor. Então, família, quando se trata de famílias cristãs, verdadeiramente cristãs, família é coisa séria. Família é coisa séria de maneira geral, mas é muito mais séria se você é cristão, porque você tem uma capacidade que nenhuma outra família tem. Você tem a capacidade de cumprir o que foi dado para fazer em Gênesis, e você tem essa responsabilidade. E quando você, pertencente à sua família ali, você desenvolve essa glória de Deus, revela essa glória de Deus ao mundo, apresenta essa glória de Deus, espalha essa glória de Deus ao mundo, sabe o que acontece? Você está livrando o mundo de males, você está aliviando o mundo do seu próprio sofrimento. E a gente fica às vezes preocupado, e tem que dar comida para quem tem fome, tem que dar roupa para quem está sem roupa, com frio. Mas às vezes a gente fica tão tocado, chora quando vê alguém com fome, mas não chora quando vê alguém que está condenado ao inferno. A gente é capaz de ficar feliz porque alguém comeu um pão, mas não consegue ainda ficar indignado, porque por mais que ele tenha comido um pão, ele carece do pão da vida, que é Jesus. A nossa indignação e a nossa preocupação e o nosso choro tem que ser constante. Já que eu choro porque tenho fome de pão, eu tenho que continuar chorando porque tem gente que tem fome do pão de Deus, do pão da vida, que é Jesus.
E você, como família de Deus, entende, você tem algo muito sério para desenvolver. A sua própria casa, a sua própria família tem a responsabilidade de multiplicar a glória de Deus. E não é, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um curso de missionário, vou entrar na junta de missões, eu vou por aí. Aí é que está, talvez você tenha um chamado específico para ser um missionário, tudo bem. Mas não precisa ser. Todas as famílias foram capacitadas para ser pessoas que vão apresentar o Criador novamente, a criação, revelar a glória de Deus a toda a criação. De que forma? Vivendo uma vida coerente, vivendo uma vida santa. Só quem tem Jesus pode fazer isso. Por isso há uma responsabilidade urgente, uma grande responsabilidade. O mundo todo não consegue. Você pode pensar aí agora na pessoa mais legal que você conhece aí fora. Ela não é cristã, mas ela é uma boa mãe, ele é um bom pai, mas ele não cumpre o propósito pelo qual Deus estabeleceu que todos deveriam fazer. Porque ele não tem restaurado nele a capacidade de multiplicar e apresentar a glória de Deus. Ele multiplica filhos, ele multiplica a biologia, mas ele não multiplica a glória e a santidade de Deus. Como ele pode fazer isso? Só se um dia ele for alcançado por essa glória, por esta salvação. E assim, quando ele tiver os seus filhos, e não apenas os filhos, por todas as pessoas no trabalho, onde você estiver, ali você pode então transmitir a glória do Senhor. Se não for assim, nós estamos descumprindo o propósito de Deus. Então esses dois conceitos estabelecem aqui as bases do que a gente chama de submissão. Então vamos falar um pouco da submissão. Pode passar, por favor? Antes ainda de entrar no texto, nesse texto aí, a submissão é uma doutrina que a gente já trabalhou aqui na igreja várias vezes, no Ministério de Famílias tem sido trabalhado, nos Jovens Casados tem sido trabalhado, o material do Dave Merck tem sido trabalhado na IBD, também com Jovens Casados, inclusive sábado temos encontros Jovens Casados, vamos trabalhar o segundo livro, começar agora o segundo livro. A submissão é algo que já foi trabalhada pelo nosso pastor Carlos Elias, aqui nesse púlpito. Recomendo os irmãos procurarem os sermões de maio de 2020. Maio de 2020, o pastor trabalhou muito bem. E a gente pode elencar aqui 3 realidades acerca da submissão. Você pode voltar um pouquinho no slide? Acho que tem um negócio que eu coloquei antes aí. Então não sei onde está não, acho que eu esqueci então. Mas eu vou falar aqui para os irmãos. Sem a submissão de Jesus Cristo ao Pai, não haveria evangelho. Eu já sei, está lá no final, nos últimos slides. 3 pontinhos, coloca lá por favor, acho que é antes disso. Ou depois, não sei. Tem 3 pontinhos, sem submissão de Jesus Cristo ao Pai. É isso aí. Isso a gente aprendeu com o pastor Carlos Elias, de maneira geral, nos estudos sobre submissão que acontece aqui na igreja. Sem submissão de Jesus Cristo ao Pai, não haveria evangelho. Não é isso que a gente leu agora em Filipenses, quando a gente teve esse momento de leitura da palavra? Jesus Cristo, então, ele não tomou para si o fato de ser igual a Deus, ser Deus, e ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte. Então, nesse sentido, ele foi o quê? Submisso ao Pai. Se não houvesse a submissão de Jesus Cristo ao Pai, não haveria evangelho. Sobre a submissão também há o seguinte, segundo ponto. Sem a submissão dos cristãos a Jesus, não haveria igreja. Se você hoje é igreja, se nós somos igreja, é porque nós nos submetemos a Jesus Cristo como nosso cabeça. E, neste sentido, sem submissão da esposa ao seu marido também não haverá casamento. É preciso ter essa realidade também. E um versículo que exprime isso foi o que eu li logo no começo, que é Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ok. Agora sim, pode colocar naquele texto lá, que estava lá de Efésios 6. Em Efésios 6, nós temos algumas orientações quanto à submissão de pais e filhos. Veja aí. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto, ele é um texto que há um paralelo em Colossenses, capítulo 3, verso 18, vai ter também orientações. Pode colocar, assim que tiver, você pode colocar na tela, por favor. Colossenses 3, verso 18. Faz um paralelo aí, sobre marido, mulher e sobre filhos. Veja só, assim que achar. E esse texto, então, ele tem orientações de submissão claras, mas tudo isso não pode ser trabalhado desconectado do que foi no começo, em Gênesis.
É preciso entender que nós somos aqueles que têm condições de cumprir o propósito estabelecido em Gênesis. E quando Paulo fala isso aqui, ele também fala à luz do que a gente leu no verso 18: sermos cheios do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem condições de cumprir isso aqui. Olha como está em Colossenses 3,18 em diante. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Próximo, pode seguir. Você separou só o 18? Eu vou até o 20. Maridos, ame cada um a sua mulher, não a tratem com amargura. 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E tem muito mais, ali depois tem orientações acerca dos trabalhadores e tudo mais. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E depois vai ter orientações com relação ao trabalho, como tratar os empregados, como o patrão deve se portar, e assim por diante. Só que é interessante que assim como em Efésios, há uma fonte de capacitação, e essa fonte é ser cheio do Espírito Santo, para cumprir isso. Em Colossenses também há uma fonte de capacitação, é ser cheio do conhecimento, da vontade, da palavra de Deus. Então é necessário que o crente, e ele só pode fazer alguma coisa da parte de Deus, se ele for cheio do Espírito Santo, e se ele for cheio da palavra. Não existe crente que é cheio do Espírito Santo se não tem palavra. Não existe crente que é cheio da palavra se não tem o Espírito Santo. O cara que é cheio da palavra, mas não tem o Espírito Santo, ele na verdade ele é vazio da palavra, ele é só um intelectual, como muitos têm aí nas universidades. E o cara que é cheio do Espírito Santo, mas não é cheio da palavra, ele não é um crente real. Ele é apenas um feiticeiro que pratica alguma feitiçaria. Se você quiser ser uma pessoa, um cristão verdadeiro, e depender do poder de Deus, mas não apenas poder. Veja, o Espírito Santo trabalha com a ideia do poder, mas a palavra também trabalha com a ideia do poder. Porque o Evangelho, que é revelado na palavra, é poder para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, você quer ser um crente que vive no poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18, e seja cheio do conhecimento de Deus, Colossenses 1,9. E neste princípio, tendo essa capacitação, você pode cumprir o que Paulo, por exemplo, orienta aqui em Efésios 6, de 1 a 4. Aqui o contexto é claro. Vamos ao primeiro ponto, por favor. O contexto é claro, ele tem uma primeira parte que é do verso 1 ao verso 3, que vai mostrar os deveres, o dever dos filhos com seus pais. E ele apresenta 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. O Evangelho, presta atenção, a natureza do que significa isso e a lei. Veja, o Evangelho, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Colossenses 3,20, que é o paralelo, também fala isso. Efésios ele especifica dizendo que devem obedecer no Senhor. Isso é fundamental. Querido pai, querida mãe, querido marido também, quando se trata de ter um relacionamento com a sua esposa. Eu como pastor, você até como responsável em alguma área aqui da igreja, líder, nós não temos autoridade intrínseca em nós mesmos. Toda a autoridade que eu e você podemos ter e exercer aqui na igreja, no convívio, na família, o pai com relação ao seu filho, ela só é real e ela só deve ser seguida, obedecida, se ela é no Senhor, se ela é oriunda da palavra de Deus. Portanto, se eu abro a minha boca como pai para falar alguma coisa para o meu filho, e eu falo aquilo que é contrário à palavra de Deus, sabe o que meu filho vai ver? Ele vai ver que não está batendo com o que Paulo falou. Paulo deixa claro o seguinte, que tem que ser baseado no Evangelho, na palavra, no Senhor. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. Se o meu pai não fala do Senhor, aquilo que vem do Senhor, da palavra do Senhor, por isso tem que ser cheio. Ele não está exercendo autoridade. E o meu filho, o seu filho, o nosso filho, ele não vai ter como obedecer, porque ele tem que obedecer o Senhor, aquilo que vem do Senhor. Então nós temos uma responsabilidade como pais, da nossa boca não pode sair nenhuma palavra contrária à Escritura. Eu gosto muito de falar isso para os jovens, para alguns que a gente conversa. Queridos, nós não temos nenhuma palavra a dizer, nós não temos nada para falar. Eu não tenho opinião para dar, claro que a gente pode opinar, estou brincando aqui. Mas entenda, nós não temos nada para dizer. A única coisa que a gente tem que dizer é a palavra de Deus. Se você não falar nada nessa vida,
Mas só da sua boca sair a palavra de Deus, você já contribuiu muito para esse mundo melhorar. Você já fez a diferença. Agora o problema é que a gente quer falar um pouco da Bíblia, um pouco da nossa cabeça, um pouco do nosso coração enganoso, e vai misturando, vai fazendo uma salada, e confunde os nossos filhos, e acha que aí os nossos filhos aprendem que eles devem correr atrás do dinheiro, do vestibular, e sei lá mais o quê, e tem que correr atrás disso tudo, mas eles confundem, porque a gente também fica confuso, a gente também como pai fica preocupado com o futuro dos nossos filhos, o que vai ser do meu filho, ele vai ser pobre como eu sou, queria que meu filho tivesse um pouco mais de dinheiro, não passasse pelas lutas que eu passei, e aí você vai ensinando um negócio confuso. Sabe por quê? Porque você não está ensinando no Senhor. E ele não tem como obedecer algo que não vem do Senhor. E você só confunde. O seu papel desde Gênesis é transmitir a glória de Deus, aquilo que vem do Criador. E aquilo que vem do Criador é o Evangelho. Então se o seu filho vai ter que fazer um vestibular, glória a Deus. Por quê? Para quê? Qual é o propósito do Evangelho nessa ideia de fazer um vestibular? Ah, meu filho tem que estudar, ir para a escola, deixar de ser analfabeto, como toda criança. Aprende a ler e escrever, até que se torna mais inteligente, etc. e tal. Sim, concordo. Por quê? Que seja para ler a Bíblia, né, em primeiro lugar. Entende? A gente acha que é tudo assim, no automático, natural. Eu estou falando isso, eu sou professor de matemática, para quem não sabe. Minha esposa é professora de arte. Eu tenho uma experiência de vida muito grande em lidar com adolescentes e jovens. E o que a gente mais vê é o jovem confuso. E ele é confuso porque ele já é confuso por natureza, normal, é o jovem, é o adolescente. Mas ele também é confuso porque nós como pais, em vez de esclarecermos os nossos filhos, apresentando o Evangelho no Senhor, que é o texto, a gente quer apresentar tudo que é de tudo quanto é lugar, menos do Senhor. E aí no final, inclusive vai na igreja também que tem que ir. Aí confunde, aí fica difícil. Então nós temos que priorizar. E eu aqui quero fazer uma menção honrosa aos irmãos que se esforçam em ensinar os seus filhos no Senhor. Assim os seus filhos conseguem ser obedientes desse sentido, no Senhor. Quando o irmão ensina no Senhor o seu filho então reconhece a autoridade, porque a autoridade é do Senhor. Outra coisa que a gente vê é a natureza. Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Há uma natureza de justiça em obedecer ao pai. Isso é natural. Mesmo as pessoas lá de fora sabem que obedecer pai e mãe é algo normal, correto, é da natureza do ser humano. Não importa o que tentem inventar. Isso é uma coisa básica da existência do ser humano. Então o filho ele tem que obedecer porque vem do Senhor, mas também porque isso é uma lei universal. Tem que obedecer. Filho, querido filho, seu pai está ensinando da parte do Senhor, obedeça ao seu pai. Você não vai querer, você não vai gostar, você vai achar chato. Pô, meu pai fica pegando no meu pé. Se é do Senhor, e é do Senhor, é também algo natural. A natureza estabeleceu essa realidade também. Até os animais, que não são racionais, eles têm um mínimo de noção de pai transmitindo alguma orientação para o filho ali na vida, na natureza. Então, até isso, Paulo deixa claro. É algo natural que precisa ser seguido. A obediência dos filhos aos pais é uma lei natural, é o comportamento padrão de toda a sociedade. E o terceiro aspecto que a gente vê aqui é a lei. Porque aí Paulo, ele, além de dizer isso, sejam obedientes aos vossos pais, que é a questão no Senhor, por causa do Evangelho, e porque é justo, que isso é uma coisa perceptível na natureza, ele também cita o verso 2 e 3, ele vai mencionar um dos mandamentos lá do Decálogo, dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Ele vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que vivais bem e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas tem que dedicar amor, respeito e cuidado para com seus pais. É possível, às vezes, alguém que obedece, mas não honra. O irmão do filho pródigo obedecia o pai, já citaram aqui o filho pródigo. Ele obedecia o pai, mas não honrava. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. A desonra aos pais, ela era um pecado naquele contexto do Velho Testamento, punido com a morte, inclusive. E nesse sentido, resistir à autoridade dos pais é se colocar contra não apenas os pais, mas colocar-se contra o próprio Deus. Então, é preciso instruir os nossos filhos. Se você é um adolescente, é um jovem que me ouve pela internet ou aqui presente, você precisa entender, você deve honrar o seu pai. Agora veja, o começo foi, instrua os seus filhos, obedeça o seu pai no Senhor. Então o honrar aí pressupõe
a fonte da autoridade que é Deus, o conteúdo dessa orientação que vem de Deus. É nesse sentido. E aí o pastor Carlos, ele trouxe uma palavra uma vez, quando ele pregou sobre os 10 mandamentos, fez vários sermões, e teve um dia que foi sobre esse mandamento de pais, de honrar pai e mãe. E ele deixou claro que a honra maior, a verdadeira honra a pai e mãe, não é uma obediência cega, como se você fosse um escravo, né? Você é um filho escravo dos caprichos do seu pai. Não é isso. A honra a pai e mãe aqui é aquela honra em que o filho honra a Deus. Quando o filho honra a Deus, obedece a Deus, ele honra o pai. Baseado em quê? Baseado em que o pai só tem autoridade se ele orienta da parte de Deus. Mesmo quando o pai escapole ali, ele não fala algo de Deus para o seu filho, e o seu filho ali mantém-se honrando a Deus, e o seu pai pode até achar que o filho está desobediente porque ele está honrando a Deus e não concordou muito com o que ele falou. O filho está honrando o pai. E esse ensinamento eu recomendo vocês pesquisarem também no canal da igreja. É libertador. Eu tive acesso a vários testemunhos de pessoas que se sentiram libertadas quando compreenderam que um filho honra o pai quando honra a Deus. E você, pai, por favor, não coloque um peso muito maior acima do que a própria Bíblia estabelece de responsabilidade. O seu filho não tem que honrar você porque você abriu a boca para falar alguma coisa. O seu filho tem que honrar você porque da sua boca jorra a palavra de Deus. Porque você é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. E ele vai honrar o Deus que você serve, e por isso ele te honra. E isso liberta e gera ao mesmo tempo harmonia na família. Não ensine algo que não vem de Deus, é pecado. E o seu filho precisa honrar a Deus em primeiro lugar. E assim ele está te honrando. Honrar pai e mãe traz benefícios. A promessa consiste em prosperidade, longevidade. No Antigo Testamento, né, as bênçãos eram terrenas e temporais, como ter terras, posse de terra e tudo mais. Mas no Novo Testamento, essas promessas elas são espirituais, como a gente pode ver em Efésios 1:3, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, aqui a promessa do Velho Testamento é uma promessa espiritual, de longevidade no sentido de vida eterna, que serve a Deus. Bem, o filho obediente, ele se livra de grandes desgostos, né? Quando ele ouve os pais, ele se livra de desastres, de casamentos errados, de perdas, de lágrimas, mortes, né? Questões desse tipo são evitadas quando os filhos ouvem seus pais. O filho, quando fica atento às orientações do pai, ele tem cuidado contra as seduções desse mundo, ele evita questões de drogas, sexo fora do casamento, namoro, abandono da igreja, amigos que são mais influências, questões nesse sentido. Então, a obediência aos pais no Senhor, porque o pai exerce essa autoridade no Senhor, livra o relacionamento do filho com o pai de vários problemas e desgostos desse mundo. Agora, o último ponto, que é o dever dos pais com os filhos, verso 4. Pode passar, por favor. Olha lá. A ideia aqui do verso 4 é que agora os pais, eles não devem provocar a ira aos filhos, né? A primeira parte do texto. Não provoquem a ira, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa parte aqui de não provocar a ira aos filhos é o excesso de autoridade, extrapolar aquilo que a Bíblia diz, ou se ausentar, se ser omisso. O pai que é omisso e não cumpre o seu papel de instruir, de exercer essa autoridade, ou o pai que se excede nessa autoridade, ele faz além do que a Bíblia mandou fazer, ele, neste sentido, ele provoca a ira ao seu filho. Cada criança, adolescente, jovem, ele é um indivíduo. E ela precisa, nessa criança, esse adolescente, ser respeitado em sua individualidade. Veja, respeitado não é você bater continência para seu filho, não. Senão ele vai crescer para cima de você. Não é isso. É no sentido de respeitá-lo como indivíduo, como ser humano, como ser criado à imagem de Deus e cumprir aquilo que a Bíblia diz somente. Não invente, não procure orientação fora da palavra. Uma vez a gente teve acesso a alguns pais que pediram ajuda. A gente precisa de algumas orientações de como criar filhos. Poxa, a nossa igreja está cheia de orientações. A nossa igreja tem classe sobre isso. A nossa igreja tem aqui o Ministério de Famílias. A nossa igreja tem o trabalho com os adolescentes, com os casais. Quer mais orientação? É só aparecer, né? Só vir. Venha. Como Filipe fala para Natanael, né? Vem e vê. Vem e vê. Vem e aprende.
Quer mais o quê? E a gente até ajuda, a gente coloca lá uma lista de livros para o pessoal. O problema não é falta de ensinamento aqui na igreja, o problema é falta de compromisso nosso. Quando você pai, quando você mãe, eu pai, mãe, minha esposa que é mãe, nós como responsáveis de filhos, enquanto a gente negligenciar a nossa responsabilidade, a gente vai ficar transferindo para a igreja. Tem que ter um curso novo, tem que ter um negócio novo, porque eu não consigo ir na EBD de 8h30. Porque eu não consigo pegar a lista de livros que minha esposa mandou. Minha esposa mandou a lista de livros lá no grupo de responsáveis dos adolescentes, para que não haja dúvida, o que mais tem é orientação. Mas o que falta também é compromisso como pai, de ser como Deus, de cumprir o seu propósito. Seu papel como pai e mãe é ser como Deus. É difícil. Assim como seu filho não quer ser como Deus, você também não. Eu também não. E eu posso dizer, eu estou discipulando a minha filha, preparando ela a passos lentos, para o batismo. E eu confesso que na correria da vida eu parei um bom tempo aí de dar o discipulado. E minha filha me cobrava. Era uma vez por semana, ela me cobrava. Pai, quando é que vai ter o discipulado? Quando é que vai ter o discipulado? Eu falei, calma aí, filho, eu vou resolver. Porque a gente negligencia. A gente prioriza aquilo que não é para priorizar. E aí, sabe o que aconteceu? Aí eu voltei a dar o discipulado, tive que revisar tudo que tinha dado, porque esquece, né? Não continuei, demorei para continuar. Revisei tudo que ela tinha aprendido. Aí foi engraçado, essa segunda-feira agora, que a gente foi ter mais um encontro, eu e ela. Aí eu não falei nada. Eu não combinei nada, já estava no coração dela, já estava sabendo. Aí eu só cheguei, Adele, vem. Estou pensando que ela ia falar assim, o quê? Porque toda criança esquece das coisas, não está muito ligada, igual adulto, né? O quê? Não, ela levantou, já sabia para onde tinha que ir, já sentou na cadeira, já pegou a revista. Sabe por quê? Porque por mais que os nossos filhos digam que não querem, acham chato, a gente precisa insistir mais um pouco. E a gente, quando não insiste, a gente está atrapalhando o caminho, a caminhada do nosso filho. E eu posso dizer para os irmãos, teve um momento que eu parei, porque eu priorizei outras coisas e confesso que estava errado. Retomei, não apenas retomei, minha filha quis cada vez mais, está querendo cada vez mais. E eu que tenho condições de instruir meu filho. E da mesma forma vocês, tenham condições de instruir os filhos de vocês. O seu filho quer. Vai ter o dia que ele não quer. Você acha que na hora que eu estou dando aula para ela não fica distraída, olhando para outra coisa? Claro que fica. Porque ela é criança. Porque ela é pecadora como qualquer ser humano. E às vezes foge daquilo que é de Deus. Mas tem que insistir. Como é que eu faço? Eu não posso forçar meu filho. Como assim? Não pode forçar. Não é forçar exercer autoridade bíblica. Não é forçar. Cuidado com essa confusão na mente. Forçar é outra coisa. Você não está violentando o seu filho, você está instruindo ele, colocando limites, o que é o certo, o que é o errado. Você está ensinando ele a ser um cristão, está ensinando ele a ser um cidadão. Então, você não está vilipendiando a liberdade do seu filho. Que é isso? Seu filho, ele precisa ser orientado e é por você. Não é por mim, não, é por você. Não podemos terceirizar isso para outros. Bem, aí neste sentido aí, o dever dos pais para com os filhos, não provoqueis a ira aos vossos filhos, e o excesso de proteção, o favoritismo, é um caso de provocar ira, falta de diálogo e atenção, expressar o descontentamento sempre, toda hora está descontente com seu filho, com seu desempenho, com o desempenho dele, palavras duras ou até violência física, não identificar o seu filho como um indivíduo, achar que todo mundo é tudo igual, não é tudo igual. Criança, não é todo mundo tem cara de joelho, que o pessoal fala, não é. Todo mundo é um indivíduo diante de Deus, Falta de consciência na vida e na disciplina. Então tudo isso, a gente precisa deixar claro que precisa ser percebido no seu filho, senão você vai estar provocando a ira a ele. E terminando o versículo, os pais devem cuidar da vida dos filhos. No verso 4 ainda, ele diz assim, mas criai-os. A palavra criai-os aí significa nutrir, alimentar, é seu papel nutrir a palavra de Deus, a orientação bíblica no seu filho. Outra palavra que aparece é a disciplina. É uma palavra que significa doutrina. Ela tem um sentido de treinamento na prática. É como a minha filha. Minha filha, eu falei, vamos, ela já estava pronta, levantou e foi. É mais ou menos isso, disciplina. E tem uma outra palavra, admoestação. Essa palavra significa uma educação formal, uma comunicação verbal. A gente usa figuras, desenhos e tal, tudo bem, ajuda, mas é falar com seu filho. Falar isso aqui que Deus diz, é isso aqui que a palavra diz, isso aqui pode, isso aqui não pode, assim por diante. É falar
Está claro no texto, falar. Tem gente que quer só ficar no desenho. Não está errado desenhar não, minha esposa é da arte. Vocês viram lá o que a galera fez aí nas paredes da área infantil lá? Raquel e a galera toda que ajudou. É desenho, é pintura, é arte, tem que fazer. Mas aqui é claro, falar. O mundo foi criado pela palavra de Deus. É a palavra, confie na palavra. Comunique. E também tem um outro. Assim como o filho tem que obedecer ao seu pai no Senhor, os pais são responsáveis pela formação dos seus filhos, a formação cristã, porque todo esse ensinamento não é um ensinamento escolar apenas. E não confie na escola. A escola é algo que você usa como ferramenta para trazer conhecimentos desse mundo para uma vida melhor neste mundo. A escola não é a prioridade do seu filho. Por favor, não confunda isso. Tem gente que dá mais valor à matemática, vou puxar para o meu lado, a área da matemática. Tem gente que dá mais valor para a matemática, para a história, a geografia, do que para o evangelho na vida do seu filho. Querido, não faça isso. Seu filho pode se tornar o maior intelectual desse mundo e ele vai estar indo para o inferno. Não caia nessa mentira. Da mesma forma que você leva tão a sério a escola para o seu filho, você deveria e deve levar a igreja, o evangelho e o seu contato com ele, transmitindo a palavra de Deus. Isso é muito mais importante. Tem gente que fala assim: poxa, meu filho faltou EBD hoje porque ele passou a semana inteira estudando. Precisa dar um descanso para meu filho. Está errado. Dá um descanso dele da matemática, então. Dá um descanso. Pastor, você está falando? Estou. Dá um descanso de qualquer outra coisa. Mas não dê um descanso dele da palavra de Deus, porque o verdadeiro descanso que o cristão tem é na presença de Deus, com a palavra dele. Você quer que seu filho descanse? Então traz ele para EBD, deixa ele dormir na aula, mas traz ele. Entendeu? Deixa ele no culto, deixa ele dormir lá no culto, mas traz ele. Aí você quer fazer o quê? Bota ele na escola a semana inteira. Tem gente que bota no curso para virar militar, para virar não sei o quê. Fica de domingo a domingo. E não conhece uma porção da palavra de Deus. O texto bíblico é claro. O texto está falando de matemática. O texto está falando de filosofia, de história, de geografia. O texto está falando do que importa. Dê aquilo que importa para o seu filho. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça. Nutra o seu filho com isso, com o reino de Deus. E as demais coisas, português, matemática, passar na prova, no concurso, serão acrescentadas. O que eu posso testemunhar da minha vida, da minha experiência como adolescente, com os meus pais que me orientaram, minha esposa da mesma forma, é que nós nunca deixamos de cumprir os nossos compromissos na casa do Senhor. Talvez, eventualmente, precise dar uma equilibrada na agenda, ok. Agora, quer ver uma coisa que meus pais nunca fizeram? Nunca me botaram de castigo. E nesse sentido de me botar de castigo sem ir na igreja. Tem gente que bota o filho de castigo, não vai na igreja, porque ele gosta. Não tem que tirar o que ele gosta. Meu querido, tira, se teu filho gosta, agradeça a Deus, que tem um monte de pai pedindo para o seu filho gostar da igreja, ele nem gosta ainda. Aí tu tira o que ele gosta, nesse sentido. Por favor, não tire aquilo que cura o seu filho. Não tire aquilo que faz bem para o seu filho. Agora oriente, tira mesmo, bota de castigo que tiver que botar, mas tu não vai tirar a igreja do seu filho. Não faça isso. A gente tem gente que cai nessa conversa. E está aqui, aleluia, levantando a mão, glorificando, não sei o que é isso, gente. Vamos cair na real. O texto é claro. Eu não quero aqui me meter na vida particular de cada um, obviamente. Mas você sabe o que realmente tem que ser passado para o seu filho, baseado nesse texto. E você sabe, se tiver que disciplinar, tirar alguma coisa dele, você sabe o que tem que tirar. Não é. Se ele gosta de Jesus, você não vai tirar Jesus. Você não vai fazer isso. Terminando. Sem submissão dos filhos aos pais, assim como a gente viu que não há, sem submissão de Jesus a Cristo não há evangelho, sem submissão dos cristãos a Cristo não há igreja, sem submissão da esposa ao seu marido não há casamento, sem submissão dos filhos aos pais não haverá honra a Deus. Os filhos têm que ser submissos aos pais para honrarem a Deus. É assim que você honra a Deus, filho. Querido filho que me ouve, sei lá onde você está me ouvindo? Você quer honrar a Deus? Seja submisso ao seu pai no Senhor, a sua mãe no Senhor.
E último ensinamento: sem submissão dos pais a Cristo, não haverá transmissão da fé. Querido pai, realmente, você não vai se submeter diretamente ao seu filho, você tem que exercer autoridade. Mas quando você se submete a Cristo e exerce o seu papel, você está se submetendo ao seu filho, porque você está entendendo que ele é prioridade. Que o seu papel como pai é colocá-lo como prioridade. Você precisa instruí-lo no caminho que deve andar. Não fique confuso. Talvez você seja uma pessoa que é pai de primeira viagem. Talvez você seja um pai agora que ainda o filho está no ventre, está na barriga da mãe. E a tua preocupação está assim: meu Deus, onde vai nascer? Como é que vai ser o parto? E sei lá, como é que eu vou fazer para sustentar? A sua preocupação não tem que ser essa. Claro que tem que ser, mas não é a prioridade. A prioridade é saber como que eu vou fazer esse pecadorzinho que está nascendo alcançar a salvação. É isso que tem que te mover. É isso que tem que te pegar no fundo do coração. Você quer ficar com noites em claro preocupado? Fique preocupado pela salvação do seu filho. E não apenas preocupado, dobre seu joelho e ore. E trabalhe em direção a isso. É para isso que você foi estabelecido como pai, como mãe. E assim você transmite a fé. Sem submissão dos pais a Cristo, colocando seus filhos como prioridade na função que exercem, não haverá transmissão da fé. Portanto, transmita a fé que você recebeu. Transmita a glória de Deus que você recebeu para o seu filho. E assim você cumpre o seu propósito aqui na terra. E você poderá também, e ele também poderá cumprir o propósito. E uma palavra para aqueles que porventura não têm filhos. A orientação de crescer e multiplicar de Gênesis, ela é simples. Ela é realmente ter filhos. Mas agora com o Evangelho, até isso se torna mais amplo. Com o Evangelho você tem que multiplicar a santidade. Se Deus não te deu filhos biológicos para transmitir santidade, saiba que Deus está te dando todos os dias filhos espirituais para ensinar. Seja dando aula no IBD, seja cuidando do ministério infantil, seja cuidando de jovens e adolescentes, me ajudando aqui também no trabalho. Como também onde você estiver, se você é um professor, onde você trabalha, Deus está dando filhos espirituais. A igreja é uma enorme organização humana nesse sentido, mas também espiritual, que gera filhos espirituais. Se porventura Deus não te permitiu ter filhos, porque filhos são a herança do Senhor, a gente compreende, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus tem te dado filhos espirituais. Exerça todo esse ensinamento para aqueles que Deus confiar nas suas mãos. Cuide daqueles que estão chegando até você. Mas cuide assim, no Senhor, com a palavra do Senhor. Seja cheio do Espírito, cheio da palavra. Transborde, alcance, faça a diferença. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Nós vamos encerrar o culto, que o horário já se encontra avançado. E eu queria encerrar cantando, mas eu vou já fazer a oração para encerrar, liberar os irmãos que tem a condução para pegar. Se você entendeu essa palavra, se você entende que essa palavra é para mim, para você, para todos nós, fique de pé para a gente orar, para a gente agradecer ao Senhor. Eu também queria dizer que talvez aqui algum irmão possa ter ouvido tudo isso e dito assim: olha, eu entendi tudo, só tem uma coisa, eu não sei fazer nada disso baseado no Senhor, como você falou, porque eu acho que eu não pertenço a Deus, eu preciso desse Deus. Se você entende que precisa do Evangelho, da salvação, precisa desse Deus, e quiser se arrepender, hoje mesmo, vem aqui e eu vou estar orando com você. Ao final do culto, nós estaremos aqui com você. Entregue a sua vida para Jesus. Todo dia é dia de entregar a sua vida para Jesus. E você que é pai, você que é mãe e quer fazer a diferença na vida do seu filho, quer mudar o rumo, agora comigo, vamos clamar ao Senhor e vamos mudar o rumo da minha, da tua história, da história daqueles que o Senhor deu para criar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez agora diante da tua palavra, diante desta verdade que nos confronta, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos apresenta agora, Senhor, a verdadeira realidade daquilo que temos que viver. Ó Deus, nós colocamos-nos diante do Senhor e reconhecemos quantas vezes nós somos negligentes, quantas vezes nós somos falhos, quantas vezes nós esquecemos o nosso papel, desde Gênesis até aqui. O Senhor Jesus já nos resgatou, nos redimiu, nos deu condições de viver essa verdade novamente. Mas nós temos às vezes, Senhor, ouvido a orientações que são de fora da tua palavra, preocupações que são além ou totalmente alheias àquilo que o Senhor tem para nós.
E agora eu venho te pedir, Senhor, entra com providência agora, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, e que possamos enxergar e ouvir, e compreender a totalidade da tua vontade, sermos cheios do teu Santo Espírito, que nas nossas casas, quando abrimos a boca para falar com os nossos maridos, esposas, filhos, Senhor, que da nossa boca saia a tua palavra, que sejamos cheios do teu Espírito, e que não apenas tenhamos discursos religiosos apenas aqui nesse templo, mas por onde o Senhor nos levar, da nossa boca saia a tua palavra, para instruir os nossos pequeninos, os nossos filhos. Senhor, se porventura o Senhor quiser fazer, além dos nossos filhos biológicos, Senhor, dê-nos filhos espirituais, porque o Senhor chamou a tua igreja para proclamar o Evangelho, para espalhar a tua glória. Senhor, nos leva agora a cumprir o nosso papel paterno como igreja, de gerar filhos para o Senhor, que o teu Santo Espírito atraia para nós, e assim possamos ir, aqueles que são do Senhor, transmitir a verdade, multiplicar a tua glória. Senhor, que toda mentira acerca de vida em sociedade, escola, faculdade, trabalho, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos agora colocar em primeiro lugar o teu reino e confiar que as demais coisas sejam acrescentadas. Eu oro, Senhor, pelas famílias, pelos pais, pelas mães, maridos, esposas, filhos. Oro pelos professores aqui desta igreja, que cuidam também lá fora e aqui dentro. E que possamos cumprir com a nossa vocação desde Gênesis, e o Senhor nos conduzindo, para que a tua glória multiplique, para que a tua verdade seja conhecida, e que toda mentira caia por terra, no nome de Jesus. Oramos agradecidos e nos despedimos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora espalhado pela face da terra, em especial as famílias da PIB de Campo Grande, em especial os filhos, os pais, agora e para todo sempre. Amém.